Em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes de maneira exclusiva, o volante Gabriel falou sobre o seu processo de recuperação, lento e demorado, mas que tem uma boa perspectiva em termos de prazo de recuperação. O volante deverá estar à disposição do Internacional para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, ou pelo menos para parte da fase de grupos da Libertadores da América, o que pode mexer no planejamento da direção colorada, que havia colocado como prioridade a contratação de um primeiro volante para ser titular. A gente fala sobre os otimistas prazos de Gabriel, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Gabriel. Gabriel Ruf, volante que teve uma grave lesão no joelho na partida contra o Santos, que teve uma ruptura de ligamento no joelho direito e que por isso ficou de fora do restante da temporada, passou por um procedimento cirúrgico e o período de recuperação dele é bem longo. Aliás, sobre o período de recuperação, eu quero aprofundar aqui com vocês. Gabriel está ganhando tempo e tem ao seu lado um trunfo muito importante. A parada do calendário para a Copa do Mundo, no fim das contas, vai ajudar Gabriel, porque o futebol ele para por um mês e esse mês ele ganha de recuperação, de trabalhos diários no CT Parque Gigante. Depois tem a pré-temporada, mais um mês, e assim vai se aproximando o período de retorno. Em entrevista para a Rádio Bandeirantes, ele conversou com o repórter Lucas Dias e falou sobre a projeção para a sua recuperação. Presta atenção no que falou o volante colorado. Agora é, como eu disse, pensar para frente, já passou, já tá feito e agora já estou recuperando, já estou me recuperando muito bem e vou ter esse período de férias para tratar no clube, onde eu não vou ter férias, e agora na Copa do Mundo também, que conciliou com as férias, daí essa parte de dezembro, janeiro ali, que a galera vai estar treinando ainda para começar o gauchão. E enquanto isso eu vou estar ganhando dias para poder trabalhar e tentar minimizar ao máximo esse prazo aí para poder voltar. É de 6 a 8 meses, mas é difícil de falar de tempo, né? Até porque, como eu disse, a recuperação vem sendo boa, mas muitas vezes nós temos que, mesmo bem, tem que respeitar o tempo para completar, para poder, teoricamente, ser liberado ou algo do tipo. Acredito que sim, mas isso eu vou deixar mais para a parte dos médicos e fisioterapeutas. Eles estão conversando bastante no dia a dia, estão com um protocolo e com um cronograma para a minha recuperação muito bem organizado, e acredito que não vai ter problema. E acredito que, lógico, o quanto antes poder voltar e poder ajudar a minha equipe, eu vou fazer, porque isso é o que eu mais quero e o que eu mais gosto de fazer. Ele tentou ao máximo nessa resposta ter cautela. E tentou ao máximo nessa resposta tirar um pouco do otimismo que sim, existe para a recuperação desse jogador. Tanto que, na zona mista do Beira-Rio, nos últimos jogos, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, sempre que a gente cruzava com o Gabriel e sempre que a gente cruzava com alguém do departamento médico, alguém da comissão técnica do Internacional, a gente ouvia esse otimismo. E sempre se dizia, olha, o Gabriel está sendo preparado para a fase de grupos, ou para pelo menos alguns jogos, da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E a Conmebol, lançando o calendário da temporada de 2023, deixa claro que Gabriel deverá jogar na primeira fase já da Libertadores de 2023. Prestem atenção. A fase de grupos da Libertadores, ela vai do dia 5 de abril a 28 de junho. O Gabriel se lesionou exatamente no dia 1º de outubro, a partida contra o Santos no estádio Beira-Rio. E ele mesmo disse que o prazo otimista de recuperação é 6 meses. E o prazo pessimista de recuperação é de 8 meses. Se tudo der certo e se o Gabriel conseguir manter o otimismo que existe na recuperação atual, significa que em 1º de abril, ou seja, antes do início, antes da estreia do Internacional na Libertadores da América, o Gabriel já poderia ter condições de voltar aos gramados. E é claro que essa volta aos gramados é ele ter condições físicas e médicas de jogar. Passa também por um processo de adaptação técnica. Deverá passar também por um processo de uma mini pré-temporada que ele vai perder, porque ele não fez a pré-temporada agora, não vai fazer em dezembro com os demais, mas vai ir se preparando fisicamente. Então é uma pré-temporada menor. Mas esses detalhes seriam ajustados com o carro em movimento, com a Libertadores acontecendo.
existe a chance do Gabriel estar à disposição na estreia da Libertadores Colorado. Mas isso se tudo der muito certo, se tudo corresponder às melhores expectativas e superar as melhores expectativas. Convenhamos que não é a tendência. Normalmente esse tipo de recuperação é um pouco mais complicado. E vamos pegar o prazo de 8 meses de recuperação. 8 meses de recuperação significa que o Gabriel estaria apto a jogar no dia 1º de junho. Vai, recuperação, 2 semanas de treinamento, 15 de junho talvez. O Gabriel pode jogar, na pior das hipóteses, em tese, óbvio, se não houver outras complicações, nas 2 últimas, pelo menos, rodadas da fase de grupos da Libertadores da América. Dia 28 de junho, dia 21 de junho, 14 de junho. Então, o otimismo que se tem na recuperação do Gabriel, pela maneira como que o calendário da temporada colaborou com a recuperação da grave lesão que ele teve, faz com que o Inter possa ter o seu volante titular já na fase de grupos da Libertadores. E aí, se pensar em mata-mata, o Gabriel já vai estar voando, pelo menos essa é a expectativa. Aí tem um detalhe. A direção do Inter, sempre que a gente conversava com eles na reta final de temporada, quando a gente não sabia muito bem ainda qual seria o calendário do Internacional, se o Inter de fato ia para a fase de grupos, se o Inter de fato, que prazo teria de recuperação, como que seria a pré-temporada, como que encaixariam essas datas, o Inter sempre disse, não, nós vamos buscar um primeiro volante para ser titular, porque o Gabriel vai perder boa parte da próxima temporada. Só que olha só, não vai ser uma parte tão boa assim da temporada que o Gabriel vai perder. Em tese, ele vai perder Campeonato Gaúcho, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, no máximo ali 4 rodadas da Libertadores, mas já vai poder estar à disposição na fase competitiva da Libertadores da América. O que pode fazer com que o Inter mude o seu planejamento. E aí eu vou dar um relato para vocês. Eu, pelo menos, estou achando um pouco frio o movimento do Internacional na busca de primeiros volantes. Eu já citei aqui especulação de centroavante. Eu já citei aqui informações sobre busca do Inter por lateral direito. Esse ataque do Inter ao mercado, ele está demorando um pouco para primeiros volantes. Surgem poucos nomes de primeiros volantes. Surgiu até o nome do Jean Lucas, que é um cara de segundo, terceiro homem de meio campo, e não surgiu do primeiro volante. O Inter pode estar mudando de estratégia. Está pelo menos pensando e considerando o que fará. O Johnny, por exemplo, arranca a temporada como titular na camisa 5. Isto se não for vendido. E a venda do Johnny pode ser determinante para o Inter investir ou não em outro primeiro volante. Matheus Dias terminou muito bem a temporada, jogando contra o Palmeiras, sendo titular. O Inter pode apostar um pouco nesse jogador também. Não é tão quente assim neste momento a ideia de contratar um primeiro volante para ser titular. E isso também tem a ver com esse otimismo da recuperação do Gabriel. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!